Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja de Cristo aqui presente. É um privilégio para mim, uma responsabilidade também, estar novamente com os irmãos ministrando a palavra de Deus. E trago também o abraço, a saudação da nossa congregação reformada aqui perto no bairro do Quintino Cunha. Hoje pela manhã nós vamos abordar um texto no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30. É bem conhecido esse episódio na vida de Davi, a provação de Davi na cidade de Ziclag. Nós vamos abordar o capítulo 30, e eu quero fazer essa leitura antes de expor o texto. Peço que acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler todo o capítulo para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que
montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Até aqui, irmãos, a leitura do texto da pregação dessa manhã. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primeiro livro de Samuel é um livro cheio de ironias e contrastes. É uma narrativa que prende a atenção do leitor do início até o final do livro. Você vai perceber que o autor aqui, e nós não sabemos quem é, se foi Samuel ou um outro, mas um homem inspirado por Deus, ele vai retratar diversos contrastes entre várias pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade e outras que desprezaram a Deus. Você vai perceber isso ao longo de todo o livro. No primeiro capítulo, nós temos ali um contraste entre duas mulheres, Ana e Penina, as mulheres de Eucana. Você vê uma mulher que clama ao Senhor na sua angústia, em contraste com uma mulher que zomba da dor alheia. Você vai ver também esse contraste presente entre o próprio jovem Samuel, que ouviu a voz de Deus e se dispôs a servir ao Senhor como profeta no meio de Israel, em distinção com os filhos de Eli, que apesar de terem o privilégio do sacerdócio, a responsabilidade do sacerdócio, desprezaram o Senhor. Você vai ver esse contraste até mesmo entre Deus como o rei de Israel, que governava com justiça e bondade o seu povo, em detrimento com o rei que o povo ansiava, um rei segundo as nações. Você vai ver isso no capítulo 8 desse livro. Mas o grande contraste que se manifesta nesse livro está entre Saul e Davi. E metade do livro, do capítulo 15 até o final, o capítulo 31, desde a desobediência de Saul até a sua morte no campo de batalha nas mãos dos filisteus, você vai perceber o autor intercalando as narrativas para mostrar um contraste entre Saul, que havia sido rejeitado pelo Senhor por causa da sua incredulidade e desobediência,
E de um outro lado, Davi, um homem que tinha sido já ungido por Deus, escolhido por Deus para ser rei em Israel, e que contava, irmãos, com o favor divino com ele em todo o tempo. É exatamente isso que você vai ver aqui na leitura que fizemos, esse contraste. Perceba que, depois de narrar a trágica atitude de Saul, que foi buscar inutilmente orientação a uma médium, na cidade de Endor, no seu desespero, no capítulo 28 é narrado isso, você vai ver o autor voltando para os fatos referentes a Davi, que ele tinha parado exatamente ali no início do capítulo 28, versículo de número 2. E aí fica nítido para nós que ele quer mostrar essa diferença, esse contraste entre o escolhido de Deus e o rejeitado pelo Senhor. Meus irmãos, no capítulo 27, nos é informado que Davi, num momento de fraqueza, que estava cansado, perturbado com as perseguições constantes e ferrenhas de Saul contra ele vai buscar ajuda, vai buscar proteção no território inimigo, nas mãos dos filisteus. E ele é acolhido por um dos reis dos filisteus, um homem, o rei de Gate, chamado Aquis. Ele acolhe Davi, ele acolhe seus homens e dá a eles uma cidade, como se fosse um tipo de cidade refúgio para eles viverem com suas famílias ali, a cidade de Ziclag, que ficava ao sul da região de Judá. E dali, meus irmãos, Davi saía para fazer suas campanhas militares contra povos inimigos, e isso muito alegrava o coração de Aquis. E Aquis ficava feliz vendo Davi atuando, agindo contra aqueles povos inimigos. Mas Davi age dissimuladamente. Davi, na verdade, ele estava enganando o rei, porque ele dizia que tinha atacado vários inimigos, inclusive Judá, inclusive o povo de Deus, o que de fato não era verdade. Então, mesmo no território inimigo, e contando com o favor de Aquis, o rei dos filisteus, Davi, ele não levanta a mão contra o povo de Deus, e nem contra o ungido do Senhor, como ele vinha fazendo ao longo do tempo. Mas Aquis, irmãos, ele acredita que Davi abandonou a Saul e que Davi, de fato, estava disposto a guerrear contra Israel. Perceba que, crente na lealdade de Davi, Aquis, ele vai fazer uma proposta a Davi de se unir a ele para guerrear contra Israel e Saul. E veja como a situação ela vai se complicando para Davi, meus irmãos. Ele agora está diante de um grande dilema: atacar o povo da aliança de Deus, atacar o ungido do Senhor, trair o seu próprio povo, ou manter lealdade a um rei inimigo, ímpio, que o acolheu por um tempo. A quem ele vai servir? Quem de fato é o seu rei e o seu senhor neste momento? Parece óbvio para nós, irmãos, que Davi ele vai escolher essa opção de não trair o povo de Deus. Certamente ele estava armando uma cilada, uma armadilha para pegar os filisteus no campo de batalha por trás, para atingir os filisteus no campo de batalha. Então seria impensável que agora ele iria se voltar contra o povo de Deus e contra o ungido de Deus. Mas, irmãos, voltar-se contra os filisteus no meio deles seria extremamente perigoso para Davi e seus homens. 600 pessoas contra um exército de milhares. Então, o que é que acontece? Você vê a mão de Deus atuando aqui. Você vê o favor de Deus presente com Davi, apesar da sua desobediência, apesar da vacilação da sua fé. Deus, em sua providência, ele dá mais um livramento a Davi aqui. Ele leva os príncipes filisteus a desconfiarem de Davi,
De modo que Aquis, irmãos, ele foi obrigado a liberar Davi e seus homens, por causa da desconfiança dos outros príncipes das outras cidades dos filisteus. O que é que esse hebreu e esses outros hebreus estão fazendo em nosso meio? Não queremos eles conosco. Então Davi, ele pôde respirar aliviado por um tempo, por causa desse ato providencial de Deus. Agora podia voltar para sua casa, com seus homens, para cada um para suas famílias, ter um momento de paz, de lazer, de descanso, enquanto Aquis e Saul se preparam para travar a batalha do Monte Gilboa, que vai decretar a morte de Saul. Mas veja, irmãos, acompanhe comigo. Ao livrar Davi dessa situação delicada que ele mesmo tinha buscado para si, Deus conduz Davi para situações mais complicadas ainda. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer observar como Davi vai lidar com as provações que ele está colocando na vida dele. Você tem que olhar aqui, na verdade, é para o Senhor atuando. É Deus trabalhando no caráter de Davi para fazer dele um homem, um rei, segundo o seu coração. E 1 Samuel 30, ele mostra exatamente isso, irmãos. Deus submetendo Davi a variadas provações, ali na cidade de Ziclag, mas não o largando de mão, não o abandonando, mas mantendo com ele a sua graça, para não somente prová-lo, mas aprová-lo em suas decisões e em suas ações. Então, se a gente pode resumir o texto, o tema desse texto do capítulo 30 é: o Senhor prova Davi em Ziclag para fazer dele um rei segundo o seu coração. Não segundo as nações, mas segundo o coração de Deus. Caminhando nesse texto, vamos perceber primeiro como Davi ele reage à devastação que os amalequitas trouxeram à sua cidade. Ziclag, ela foi atacada com força, com ímpeto, pelos amalequitas que queimaram as casas, saquearam os bens e levaram as esposas e os filhos de Davi e de seus homens para serem vendidos como escravos. Agora note novamente a mão providencial de Deus atuando. Deus não permite que os amalequitas exterminem as mulheres e as crianças de Ziclag. Isso não seria difícil de acontecer, pois quando você volta para Samuel 27, Davi, nas suas campanhas militares, ele exterminava a tudo e a todos pelo caminho, porque ele estava atuando dissimuladamente, enganando o rei, e não queria que houvesse nenhuma testemunha contra ele. Então ele exterminava a todos, inclusive os amalequitas foram alvos das ações de Davi, das ações militares de Davi, capítulo 27. E esses amalequitas, meus irmãos, eles eram, na verdade, inimigos declarados de Israel ao longo da história do povo de Deus. Eram descendentes de Esaú. E já nos dias de Moisés, Deus decretou o extermínio deles, da memória deles da terra. E o que Saul falhou em fazer lá no capítulo 15, poupando o rei deles e alguns outros. E veja, irmãos, eles eram uma tribo nômade que vivia guerreando, saqueando cidades, não ficava parado num lugar, eram perversos, se multiplicavam, e nem Davi deu conta de exterminá-los, porque você vê aqui os amalequitas aparecendo em cena novamente, e trazendo aflição ao coração de Davi. E diante dessa calamidade, meus irmãos, e você percebe que não foi tão simples, foi algo terrível. Você não vê mais a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Os bens você poderia conquistar novamente, mas a família não está mais ali, nas mãos dos inimigos, sem saber o que tinha acontecido com eles. Então foi uma situação terrível,
foi uma dor dilacerante para aqueles homens. Tão tamanha que eles não tinham mais forças para chorar. O desespero foi grande, tão grande, que eles ficaram amargurados com Davi e até planejaram apedrejá-lo. Imagine a situação. Situação delicada para Davi, especialmente aqui, irmãos. Deus o tira de uma situação difícil e o coloca numa situação mais complicada ainda. A intenção de Deus aqui não é desperdiçar sofrimento na vida do seu servo, mas é forjar o caráter de Davi, prová-lo para fazer dele um representante fiel no trono que o aguardava tão brevemente. E o que fará Davi numa situação como essa? Perceba novamente, na medida que nós vamos caminhando nessa história, para depois chegar às aplicações para a nossa vida, você vai percebendo o contraste entre Saul, o rejeitado do Senhor, e Davi, o escolhido do Senhor. Ao contrário de Saul, que no meio da crise, das diversas crises que teve, ele confiava em si mesmo e até ameaçava quem se levantasse contra ele. Você vê aqui Davi humildemente, na sua fraqueza, buscando força em Deus. O verso 6 diz, irmãos, que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Diante do desespero, diante da angústia, Davi se reanima no Senhor. O que se espera de um rei que vai servir em nome de Deus, um rei que deve depender de Deus, um rei que vai buscar a ajuda do Senhor e se fortalecer nele. Essa mesma expressão aqui, se reanimou no Senhor seu Deus, ela aparece um pouquinho antes, 1 Samuel 23:16, mas ali é Jonatas, o filho de Saul, que era amigo de Davi, ele é quem fortalece Davi. Mas aqui você vê o próprio Davi, sem ninguém ao lado dele, sozinho, buscando forças em Deus na hora da crise. É por isso que quando ele escreve o Salmo 55, ele vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor, lança nas mãos de Deus as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, Ele te sustentará, não permitirá que o justo seja abalado. Então ele busca força em Deus, encorajamento. Em segundo lugar, ele busca também a direção divina, a orientação de Deus para o que ele deve fazer naquela situação. Ele não entra em desespero, mas ele busca a direção de Deus. Versículo 7, ele faz uma oração bem rápida, bem objetiva ao Senhor. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. O Senhor vai dar a vitória. E aqui, irmãos, ele recebe a resposta favorável através do sacerdote Abiatar. Sim, persiga-os e você alcançará o inimigo e obterá a vitória. Veja, Saul, no desespero, no mesmo momento aqui, está buscando uma médium, uma mulher espírita em Endor, para saber o que vai fazer. E você vê aqui Davi se voltando para Deus e a sua palavra, através da estola sacerdotal, aquela veste que somente o sumo sacerdote usava e que tinha alguns objetos chamado Urim e Tumim, que indicava a vontade de Deus para o seu povo. Ele busca a direção de Deus. Ele não só confia em Deus, mas ele obedece à ordem do Senhor e segue na cola dos inimigos. Ele vai confiante. Porém, irmãos, novamente uma dificuldade no caminho. Nós lemos no versículo 10 que 200 dos 600 homens de Davi ficaram pelo caminho, de tão exaustos que estavam, eles desabaram no ribeiro de Besor. Já eram 3 dias de caminhada, irmãos.
uma média de 90 quilômetros. Eles saíram lá de Afeca, onde os filisteus estavam se organizando para a batalha contra Saul. E agora estão ali. E no meio da jornada, muitos deles, um terço daqueles homens, desfalecem. E dá para entender isso. Claro, eram homens fortes, valentes, dispostos à batalha, corajosos, que conheciam o deserto. Mas veja, além do desgaste físico, some-se a isso a dor emocional que afligia aqueles homens, tendo suas mulheres e seus filhos sequestrados pelos inimigos. Então, o que Davi vai fazer? Como ele vai agir nessa situação? Novamente, observe o contraste. Quando você volta para o capítulo 14, também num contexto de batalha, Saul, ele impôs um fardo pesado aos seus soldados, dizendo: olha, ninguém vai comer até a gente derrotar os inimigos. E vocês conhecem que essa história quase põe em risco a vida de Jonatas, por causa do juramento, que ele comeu alguma coisa para se fortalecer, e por causa disso obteve a vitória. Mas veja Davi aqui, irmãos, agindo exatamente do oposto de Saul. Ele mostra compaixão para com os mais fracos do meio do seu povo. Você vê aqui Davi dando descanso àqueles homens, dizendo: olha, não tem problema, vocês ficam aqui, cuidam das nossas bagagens, e eu vou contra os amalequitas com os demais homens que aqui ainda se encontram com força para batalhar. Novamente você vê a atitude de um homem, de um tipo de rei que Deus deseja que Davi seja. Um rei que não impõe um fardo pesado sobre os mais vulneráveis do meio do seu povo, que não descarta aqueles que agora não me servem mais, mas um rei que mostra compaixão com os fracos. Não somente de dentro do povo, mas também de fora. Porque, novamente, nessa caminhada, ele vai mostrar compaixão para com um homem que surge ali, um egípcio que era servo de um amalequita, um homem que tinha sido abandonado pelo seu dono, porque, como a gente vê no meio dos ímpios, né? Se não me serve mais, é descartado. E aquele homem estava doente e foi abandonado. E novamente você vê nesse homem aqui a mão providencial de Deus. A mão providencial de Deus. Porque esse egípcio, ele vai ser a ponte que vai levar Davi exatamente ao lugar onde estão os seus inimigos. Então notem, meus irmãos, que Davi, e veja, né, Davi aqui não está fazendo nenhum tipo de chantagem. Veja que Davi primeiro fortalece aquele homem, restabelece as suas forças por meio de alimentos, por meio de água. Ele estava 3 dias sem comer e beber. E só depois Davi fica sabendo que ele é servo de um amalequita e pede-lhe ajuda para levar até os inimigos, fazendo o juramento de dar-lhe a proteção. Ou seja, Deus está forjando o caráter de Davi para ser um rei misericordioso, compassivo, com os mais vulneráveis no meio do seu povo e com qualquer um que venha de fora em busca de socorro. E é exatamente o que acontece, irmãos. Esse egípcio, ele é usado por Deus para levar Davi aos amalequitas. E você percebe aqui algo interessante, até uma ironia, né? Que o número de homens à disposição de Davi foi o mesmo, 400, o mesmo dos amalequitas que conseguiram fugir a camelo, 400. Então, numericamente, ele tinha um número bem menor, mas ainda assim, Deus lhe deu a vitória. Um dia de batalha, de uma tarde à outra, Davi vence os inimigos.
E o que é que o motiva a atacar os inimigos? A confiança em Deus. Todos nós sabemos que Davi era um líder habilidoso, que tinha muitas estratégias militares. Os homens que Davi escolheu, irmãos, para estar com ele, eram homens valentes, dispostos a qualquer coisa. Mas Davi confia na palavra de Deus, não na força do seu braço, não na sua estratégia, mas ele confia na palavra de Deus. Você vai perseguir os inimigos, vai vencê-los e vai voltar com seus familiares e todos os seus bens. Nada vai ficar para trás. Novamente aqui, um rei que Deus deseja que ele seja, que reconhece que o triunfo vem do Senhor. O presbítero Vicente leu o Salmo 18 e mostra exatamente isso. É Deus quem adestra as minhas mãos para a batalha. É Ele quem me faz derrotar o inimigo. E agora, irmãos, vai tudo ficar em paz? Só alegria, comemoração? Claro que houve isso. O abraço festivo dos homens com as suas mulheres e seus filhos, Davi com a sua família, todos ali festejando, retomaram seus bens e até muito mais do que eles tinham, o despojo dos inimigos, porque os amalequitas vinham fazendo a limpa, né, em cada lugar que eles passavam, e Davi traz tudo de volta, e agora vai ser só alegria. Mas não é bem assim, irmãos. Mesmo na vitória, o Senhor ainda está provando Davi. Veja, ele teve que lidar com alguns homens maus no meio dos seus homens. Homens que não queriam compartilhar os despojos com os soldados que não puderam guerrear por causa do cansaço. É interessante que o autor vai chamar esses homens de filhos de Belial, aqui no verso 21 e 22. E essa expressão, filhos de Belial, ela aparece 3 vezes no 1 Samuel. Ela apareceu lá no início para os filhos de Eli, ela apareceu aqui um pouquinho antes para Nabal, que foi o esposo de Abigail, que se tornou mulher de Davi. E quando você vê essa expressão, filhos de Belial, ela aponta para homens que agem com vileza e indignidade, para homens que incitam pecados como idolatria, insurreição, imoralidade, mentiras, sempre em busca de seus propósitos gananciosos. Então havia alguns tipos desses homens no meio dos homens de Davi, não todos, mas alguns deles mostraram essa impiedade, essa mesquinhez, essa ganância de não querer partilhar com os demais o despojo da guerra. E aqui você vê Davi agindo novamente com graça, com justiça, imitando o caráter de Deus, irmãos. Porque ele mesmo tinha sido alvo do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus em vários momentos até aqui. Por diversas vezes ele foi alvo do favor de Deus na hora do aperto. Então Davi, ele quer mostrar bondade de Deus a todos, aos mais fracos, aos mais vulneráveis. E Davi, ele traz uma palavra de encorajamento àqueles homens, quando diz aqui que ele os saúda cordialmente. Mas não só isso, Davi os torna participantes do despojo da guerra. Ele repreende pacientemente os demais e ele mostra a todos, olha, até eles disseram, né, é o despojo de Davi. Mas Davi diz, não, aqui a vitória é do Senhor. Foi Ele quem nos deu tudo isso. Tudo vem dEle. Portanto, devemos glorificar o seu nome e nos alegrar juntos, de modo igual, a vitória que o Senhor nos deu. Ele determina que vai agir com justiça.
E veja, irmãos, Davi, ele mostra tanta bondade que ele também distribui a outras pessoas, né, aos habitantes de Judá, parte dos bens que ele tinha conseguido. O texto diz que ele envia presentes para os da região de Judá, para várias cidades ali, vários lugares, vários povoados. Alguns dizem aqui, Davi está agindo politicamente, porque ele vai se tornar rei, então ele já quer que as tribos de Israel comecem a ter Davi como alguém favorável. Então ele está agindo politicamente. Mas não é isso, irmãos. Veja, Davi, ao contrário dos reis ímpios da época, que se apropriavam dos bens de seus súditos para se enriquecerem ilicitamente, Davi, ele revela um coração generoso, um coração abnegado. Ele age exatamente como o oposto do tipo de rei descrito no capítulo 8, o rei segundo as nações, que iria se valer dos seus súditos para se enriquecer ilicitamente. Não. Ele distribui dos dons de Deus. Ele reparte com todos aqueles que foram atingidos pelos inimigos, os despojos da guerra. Ele mostra que é mais importante dar do que receber, porque Davi entende uma coisa muito importante: nada é nosso, tudo é de Deus. E, portanto, devemos ser bons mordomos dos seus recursos. Então, e resumindo, irmãos, para a gente chegar aqui na parte em que esse texto fala ao nosso coração, com algumas aplicações, Deus prova Davi em Ziclague para fazer dele um rei segundo o seu coração. Um rei que busca força e orientação em Deus na hora da crise. Um rei que vai mostrar compaixão pelos fracos no meio do seu povo e até de fora do seu povo. Um rei que reconhece que a vitória vem do Senhor. E um rei que governa segundo o caráter de Deus, com bondade e com justiça. É esse rei que Deus está preparando para Israel. E é isso que é o resumo desse capítulo 30 de 1 Samuel. Agora, quais são as lições? O que é essa história, irmãos, essa tragédia que se abateu a Davi em Ziclague, tem a nos ensinar hoje? O que é que a gente aprende aqui sobre o nosso Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre nós mesmos como os cristãos que somos, ungidos também para sermos reis e rainhas do Senhor, para guerrearmos contra o pecado? Quais são os ensinamentos? Primeiro, veja o que essa palavra nos ensina sobre o nosso Deus. Primeira coisa é que, apesar das nossas fraquezas, irmãos, apesar dos vacilos que muitas vezes damos em nossa fé, especialmente em momentos de perturbação, Deus mantém a sua graça para conosco. Veja, Davi não era um homem perfeito. O contraste aqui não era entre a imperfeição de Saul e a perfeição de Davi, não. A Bíblia não esconde os erros dele antes do trono e depois do trono. Mas há uma diferença, porque Davi soube lidar biblicamente com os seus pecados, ao contrário de Davi, que se lançou numa espiral de desobediência. Veja, ele vacilou em sua fé, ele deixou de confiar em Deus, que tinha dado livramentos constantes a ele das mãos de Saul, mas ele chegou um momento, ficou tão perturbado, que foi buscar o auxílio dos homens, dos poderosos da terra, de Aquis, rei de Gate. E ele viveu dissimuladamente ali, no meio dos filisteus. E alguns comentaristas bíblicos questionam a ética dos ataques militares de Davi, de exterminar a todos apenas para não deixar vestígios ou testemunhas. Então ele estava comprometendo a sua identidade e por pouco não fora destruído pelos filisteus. Porque a graça de Deus, irmãos, estava com ele, apesar daquele seu vacilo. O Senhor não o abandonou, mas o Senhor o restaurou. O Senhor o trouxe de volta
para o seu caminho, para a sua missão. Irmãos, a graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Muitas vezes nós nós mesmos nos lançamos com as nossas más escolhas e decisões, num caminho errado, num caminho de desobediência. Talvez na hora de uma dificuldade deixamos de orar ao Senhor, de buscar a direção divina, para tentar buscar a força em nós mesmos ou em homens em quem não há salvação. E o Senhor pode trazer uma dificuldade para nos trazer de volta para Ele. A graça dele não só perdoa o nosso pecado, mas ela também, muitas vezes, nos livra das trágicas consequências das nossas más escolhas. Como diz o Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse é o nosso Deus, cheio de graça, rico em perdoar, que tem prazer em restaurar a nossa vida. Mas há um outro aspecto aqui que a gente vê do nosso Deus nessa história. A mão providencial de Deus, ela sempre estará presente na vida dos seus filhos. Foi pela mão de Deus que Davi recebeu o favor de Aquis. Foi pela mão de Deus que ele foi liberto do dilema em que ele mesmo tinha se lançado, de estar no meio dos filisteus para guerrear com os filisteus. Foi a mão de Deus, irmãos, que conduziu Davi, por meio daquele egípcio, ao arraial dos inimigos. Foi a mão de Deus que preservou a sua família e a família dos seus homens. E quantas vezes, em nossa própria vida, nós não temos sido alvos da mão providencial de Deus, dessa mão que é invisível, mas operante, dessa mão que não vemos, mas experimentamos nos mínimos detalhes da nossa vida. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele o permita. Nada nos ocorre por acaso. A mão paternal de Deus, ela nos guia para trazer proteção para a nossa casa, para trazer proteção para a nossa família, para nos dar livramento dos nossos inimigos. Mas não só isso, a mão providencial de Deus também, ela pode nos provar, e isso é bom, é para o nosso aproveitamento, irmãos. Veja, da mão de Deus nos vem todas as coisas boas que nós experimentamos, o pão de cada dia, o convívio do nosso lar, a comunhão da igreja, mas também as provações fazem parte da mão providencial de Deus. Mas isso é para o nosso aproveitamento. Davi teve que experimentar a dor de ver a sua cidade destruída, de ver a sua família e a família de seus homens levadas cativas. Ele teve que experimentar o ódio, a fraqueza de alguns de seus homens. Irmãos, talvez tenha sido esse um dos momentos mais difíceis na vida de Davi. No entanto, como ele vai dizer lá na frente, no Salmo 119, foi bom para mim ter passado pela aflição, para aprender os decretos do Senhor, para confiar ainda mais em Deus. A aprovação veio de Deus para fortalecer a fé de Davi, para fazer dele um rei segundo o coração de Deus. Então, quando Deus nos põe na prova, quando Ele com a sua mão nos aflige de alguma maneira, talvez num aperto financeiro, talvez num problema familiar, talvez numa enfermidade, entenda, irmãos, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos ensinando lições que ainda não aprendemos. Deus está, como diz Tiago, tornando-nos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está fortalecendo a nossa perseverança nele.
É por isso que Tiago diz, e isso é loucura para o mundo: alegrai-vos na medida em que fordes submetidos a variadas provações, porque pela provação vem a perseverança. E ele vai dizer: bem-aventurado o homem que passa pela prova, lá no capítulo 1 da sua carta. Mas o que é interessante aqui nessa história é que Deus não somente provou a Davi, manifestou o seu cuidado providencial para com ele, manifestou a sua misericórdia para com ele, mas nós vemos aqui Deus fazendo de Davi um tipo de Cristo. Irmãos, Davi, ele apontava para Jesus. Davi não foi somente aquele que recebeu a promessa: olha, da tua descendência virá aquele que vai reinar para sempre. Davi não foi somente aquele que teve o privilégio de cuja família descendeu o Messias. Davi, em sua própria vida, antes e depois do trono, apontava para Cristo. E você vai notar esse paralelo aqui nessa passagem. Primeiro, observe: assim como Deus deu muitos livramentos a Davi para colocá-lo cada vez de novo numa situação de prova, Deus fez o mesmo com Cristo. Cristo recebeu muitos livramentos do Pai, enquanto esteve na sua humilhação entre nós. Mas sempre, não para receber conforto, né, na próxima situação, mas para ser colocado numa situação mais delicada ainda. O nosso Senhor, irmão, sofreu da manjedoura ao Calvário. Ele foi submetido a variadas provações pelo próprio Pai. Ele foi perseguido ainda criança por Herodes. Ele foi tentado duramente por Satanás no deserto. Ele foi rejeitado até pelos seus próprios familiares. Ele foi odiado pela liderança religiosa de Israel, que tentou matá-lo diversas vezes. Ele teve que conviver com a fraqueza dos seus próprios discípulos em vários momentos. Incredulidade, arrogância, orgulho. E veja, Deus preserva Cristo para que ele seja destinado à cruz, para morrer em nosso lugar. O que é que Cristo e Davi nos ensinam? Eles nos mostram que o caminho para a glória passa pela estrada da aflição. O caminho para a glória passa pela estrada da aflição. E nós, seguindo a Cristo, estamos na mesma jornada. Deus pode nos tirar de uma situação difícil para colocar numa outra mais difícil ainda. Mas o propósito dele, além de forjar o nosso caráter, para fazer um crente segundo o coração dele, é nos conduzir em triunfo para a glória. Outra relação entre Davi e Cristo. Quando enfrentaram grandes problemas, fizeram o que se espera de um crente: buscaram força e direção de Deus. Nos momentos mais cruciais do ministério de Cristo, irmãos, quando ele estava se preparando para se manifestar publicamente a Israel, quando ele foi tentado no deserto, quando ele teve que escolher os 12 apóstolos, e mais ainda quando ele estava ali suando sangue no Getsêmani, naquela profunda angústia, você encontra Cristo orando a Deus. Você encontra Jesus buscando forças, orientação no Pai, para cumprir com fidelidade a dura missão que lhe fora designada ainda na eternidade. E por causa da sua fé, da sua obediência perfeita, o que não foi o caso de Davi, o Pai deu a ele vitória sobre os seus inimigos, por meio da sua morte e da sua ressurreição.
Você vai ver Cristo também, um paralelo com Davi nesse episódio, mostrando compaixão aos mais vulneráveis, aos que conviviam com ele e até aos que vinham de fora em busca da ajuda de Cristo. Irmãos, também não foi fácil para Jesus conviver com os seus homens, discípulos fracos, problemáticos, que guerreavam entre si para ver quem era o melhor entre eles, que em alguns momentos mostraram incredulidade, e você vê Jesus agindo pacientemente, repreendendo-os quando tinha que repreender, em amor, como foi o caso de Pedro, e consolando a todos eles em suas aflições. E esse Jesus, ele continua o mesmo, e ainda mais agora no seu estado de glória, irmãos. Nós temos um rei que alivia o nosso fardo. Nós temos um rei que nos dá descanso às nossas almas quando estamos sobrecarregados, seja de pecados, seja de aflições. Ele é aquele, como a Bíblia diz, que não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que está fumegando, porque ele se compadece das nossas fraquezas. Quantas vezes você, no seu esgotamento físico, mental, espiritual, não encontrou amparo e força em Cristo, na sua palavra, talvez na supervisão pastoral dos seus presbíteros e pastores, que muitas vezes são os homens que Cristo manda para trazer refrigério por meio de Cristo a nós. Quantas vezes, irmãos, nós não temos sido fortalecidos pela palavra do Senhor quando estamos em momentos de angústia? Quantas vezes nós não temos sido repreendidos corretamente em nosso orgulho, em nosso egoísmo, e tendo as nossas forças restauradas pelo próprio Senhor? Ele se compadece de nós. Mas o que é mais precioso aqui é que Cristo, mais do que Davi, reparte conosco os despojos da sua vitória, os benefícios da sua vitória contra os nossos inimigos. Ele nos dá real e pleno livramento. Cada um de nós aqui, irmãos, podemos ser comparados àquelas mulheres e àquelas crianças que estavam nas mãos dos inimigos. Ou seja, em cativeiro, nas mãos dos amalequitas, vencidos, capturados, sem força nenhuma de sair daquela condição, sujeitos à escravidão e à morte. A realidade deles é a nossa realidade espiritual hoje. Mas veja, Deus vem até nós na pessoa bendita e na obra perfeita de Cristo para nos resgatar dos nossos inimigos declarados: o pecado, a morte e Satanás e seus aliados. Ele triunfou de todos eles no Calvário e foi aprovado por Deus quando ressurge dos mortos para receber agora a coroa da glória, para compartilhar conosco os despojos da sua vitória, as ricas bênçãos da salvação, irmãos. Não como alguns que se voltam para essa passagem para falar que Deus vai restituir a você o que você perdeu nessa vida, né? Você vai restituir o seu emprego, vai restituir o seu filho que está doente e coisas dessa natureza. Não é isso. Nós temos aqui os frutos da redenção: paz com Deus, perdão de pecados, a adoção de filhos, a certeza e a garantia de uma vida plena e eterna com o Senhor. É essa a perspectiva de Paulo, quando ele escreve lá em Efésios, capítulo 4, que ele levou cativo o cativeiro e derramou dons, presentes
sobre os homens, sobre a sua noiva, a igreja. Esse é o nosso Cristo, gracioso e bom para conosco, um Rei perfeito que nos ama e se compadece das nossas fraquezas, um Rei que compartilha conosco os despojos da sua vitória, fazendo-nos nele também mais do que vencedores. Então não tem como você ser indiferente a esse Cristo. Você precisa glorificá-lo, cantar louvores ao seu nome, adorá-lo no dia dele, render graças a ele por esta bondade que libertou você do cativeiro do seu pecado, que libertou você das mãos de Satanás e que garante a você vida abundante e eterna. Devemos reconhecer, meus irmãos, que nós somos o que somos e temos o que temos pela graça de Cristo. Porque a vitória veio dele para nós. Então só podemos ser gratos e devotados ao nosso Rei. Mas também devemos imitar a Cristo. Essa talvez seja a melhor descrição de um cristão, um imitador de Cristo. Aquele que é conformado à imagem do Filho de Deus. Porque isso é o propósito da nossa predestinação. Não é apenas ir para a eternidade gloriosa. É sermos, desde já, conformados à imagem e semelhança de Cristo. E no caso aqui, na nossa relação com Deus, confiando no Senhor e buscando a direção dele na hora da provação. É isso que Cristo, é isso que Davi serve de exemplo para nós, e é isso que Cristo também nos ensina. Então, o que é que você faz quando está sendo provado por Deus? A quem você recorre quando está numa situação difícil? A quem você busca? O favor dos homens? Ou auxílio do alto? Ou a ajuda do Senhor? Voltemos para o nosso Deus, irmãos. Cristo e Davi nos encorajam a fazer isso. Salmo 50, né? Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E na relação com o nosso próximo, nós imitamos a Cristo mostrando generosidade para com aqueles que carecem da nossa ajuda, para com aqueles que a providência de Deus coloca no nosso caminho e que estão numa situação de vulnerabilidade, e nós, como seguidores de Cristo, precisamos tratar com bondade, tratar com justiça, tratar com misericórdia a essas pessoas, de dentro da igreja, primeiramente, mas também de fora da igreja. Como Paulo diz aos Gálatas, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Irmãos, nós, como aquele exército de Davi, estamos caminhando juntos, lutando contra os inimigos, de força em força, de vitória em vitória, mas no meio do caminho, alguns tropeçam, alguns caem, alguns revelam mais fraquezas que outros. E esses que ficam pelo caminho, como aqueles homens que ficaram no ribeiro de Besor, precisam ser animados, fortalecidos, consolados, encorajados por nós. Procuremos então corrigir aqueles que entre nós demonstram talvez uma espécie de egoísmo ou de ganância ou de arrogância, mas também mostrando favor, misericórdia àqueles que carecem do nosso socorro. Deus está nos provando hoje, irmãos, para fazer de nós, fazer de você e de mim, um crente segundo o seu coração. Uma bênção para o nosso próximo e também fazendo com que o nome de Cristo que está sobre nós seja glorificado em nós e através de nós, através das nossas boas obras diante
deste mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos encha dessa mesma fé que Ele colocou no coração de Davi, para buscá-lo na hora da aflição e também na hora da aflição, servir de bênção para aqueles que estão em nosso meio. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que nos encoraja nesta manhã a olhar para Jesus como o nosso Rei perfeito, vencedor, gracioso, bom, que derrama os frutos da sua vitória sobre nós, apesar de nossas fraquezas, apesar de não haver mérito nenhum da nossa parte. O Senhor é bom para conosco. E o Senhor tem dispensado os benefícios da sua obra perfeita em nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus, para sermos crentes segundo o coração de Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças, que se refugiam no Senhor na hora da dor e também na hora da angústia, demonstra compaixão aos que também estão sofrendo ao nosso lado. Fortalece a nossa fé, ó Deus, porque nós somos homens e mulheres de pequena fé, e na menor das aflições somos tomados por grandes perturbações. Aquieta a nossa alma, alivia o nosso coração, consola-nos, ó Deus, e faz-nos entender e crer que a Tua mão paternal, providencial, está sobre nós, conduzindo as nossas vidas e fazendo todas as coisas cooperar para o nosso bem maior, que é nos conformar à imagem de Cristo e nos conduzir em triunfo para Canaã celestial. Fortalece esta igreja, cada irmão, cada irmã, a liderança desta igreja, dá sabedoria, discernimento, e dá que o amor de Cristo prevaleça nos relacionamentos e no serviço desta igreja de Cristo, para a glória do Teu nome, para o testemunho do Teu Evangelho, a nossa vizinhança. Que assim o seja, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.